Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, seguimos firme por aqui em janeiro com episódios inéditos para que você se mantenha informado mesmo nas férias. E dando continuidade ao nosso especial sobre o futuro da alimentação, com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida, hoje nós vamos falar sobre pulverização aérea de pesticidas, uma atividade tão polêmica quanto importante para a agricultura e que pode sim se beneficiar das novas tecnologias que estão surgindo. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Leonardo Luvesucci, da Perfect Flight, startup brasileira que utiliza a inteligência artificial para garantir uma pulverização mais assertiva, garantindo mais segurança e sustentabilidade na atividade. Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje. Olá, Nicolas, tudo bem? O prazer é nosso. Falo em nome da Perfect Flight por esse espaço concedido, para tratar aí de um tema, como você disse, polêmico, mas também carente de informações sobre os reais benefícios da atividade da tecnologia na operação. Agradeço já de antemão também os nossos ouvintes e espero que possa ser muito proveitoso aqui o nosso bate-papo. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Leonardo, então para a gente começar essa nossa conversa aqui do começo, a pulverização aérea é uma atividade polêmica, né? Criticada por muita gente. A gente sempre vê notícias negativas sobre pulverização aérea. Por que o pessoal pulveriza de avião? Se é tão perigoso, se é tão prejudicial, existe um motivo para isso? Dá para abrir mão do avião na hora de pulverizar os pesticidas? Essa é uma boa pergunta, viu, Nicolas? Na verdade, como você disse aí, começando do começo, vamos falar aí sobre a palavra pulverização aérea. Na verdade, toda pulverização, ela é aérea, Não existe uma pulverização terrestre. O que muda é a maneira como ela é feita, O maquinário que é utilizado. Mesmo numa pulverização terrestre, a barra, ela é aérea. Numa pulverização com dispositivo costal, a pulverização é aérea. Com drone, ela é aérea. Com avião, obviamente, ela é aérea. E eu acredito que a polêmica vem muito do fato que o avião muitas vezes amarelo, verde, vermelho, branco, utilizado para pulverização, ele é o chamado, ela é a noiva da festa, Então, quando ele chega onde ele está, ele sempre chama muita atenção, Ele carrega mais produto do que os outros equipamentos, via de regra, E também tem essa questão dele estar sobrevoando sobre nossas cabeças. Então, por isso ele acaba sendo polêmico, chamativo, Quando surge alguma notícia sobre intoxicação com pesticidas, o pessoal logo vai colocando lá uma foto de um avião passando em cima de uma cidade. Porém, pouco se fala sobre a questão da normatização e fiscalização da pulverização aérea, que dentro da operação aeroagrícola ela é o mais fiscalizado. Não existe outra atividade dentro do agronegócio que é tão fiscalizado e normatizado como é a pulverização aérea. Então, por isso mesmo eu comecei agradecendo pelo espaço que você traz aqui, para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa operação que ela é tão necessária em um país com dimensões continentais como é o Brasil, em áreas tão extensas de agricultura. Muito bem pontuado por você nessa questão das regras, Existem regras rígidas para aplicação aérea e uma aplicação ela pode ser mal feita tanto no solo, no costal, quanto pelo avião. Agora, existe uma crítica que faz sentido, é que no avião você está numa altura numa altitude muito grande, Como é possível você fazer uma pulverização com precisão, aplicando de tão alto assim? Você precisa de ter uma tecnologia, Hoje,
as empresas operadoras, elas já estão preparadas para esse momento ou realmente existe muito problema ainda em campo? Ótimo, Nicolas. Existe já muita tecnologia, e uma delas é a Perfect Flight, né, para garantir uma boa assertividade e sustentabilidade dessa operação. Né? E só de novo, né, para a gente esclarecer o nosso público aí sobre a operação da pulverização aérea com aviões, né, apesar de ser avião, ela acontece numa altura relativamente baixa. Né? Geralmente ela acontece a 2 ou 4 metros do dossel da planta. O que é o dossel? É o topo da cultura, seja ela arroz, soja, batata, cana-de-açúcar, milho, eucalipto, citricultura, laranja, né? Então, assim, apesar de ser um avião, ela acontece em uma altura relativamente baixa do alvo. Né? O que acontece? Né? Qual é a grande vantagem da aviação? Ela não entra em contato ali com a cultura, né? O avião ele voa a 60, 70 metros por segundo, então a capacidade de trabalho dele é muito alta, né? É muito ágil. Como eu disse anteriormente, né? A gente atua aí com um dos grandes players do mercado, tanto na parte de grãos e fibras, soja, algodão, milho, arroz, mas também citricultura, e são áreas assim extremamente extensas, né? De 1.000 hectares, 2.000 hectares, 100.000 hectares, milhões de hectares. Né? Então, um avião ele é imprescindível nessas operações para você combater a praga, a doença, fazer a adubação, a semeadura no momento correto, né? Aproveitando o melhor intervalo ali de chuva, de condições climáticas. E como você bem pontuou, né, sobre a disponibilidade de tecnologia, hoje ela já existe. Né? Ela já existe e ela vem sendo implementada cada vez mais. Né? A gente passa aí por um momento que chama do Agro 4.0, que é justamente sobre a digitalização, né? A implementação tecnológica no agronegócio, na agricultura, que talvez é a última barreira, né? A última fronteira, aliás, da implementação tecnológica. Todas as outras áreas, varejo, comunicação, indústria, elas passaram por uma digitalização, uma tecnificação bem anterior à agricultura. Né? E hoje o campo é vasto, né? E farto para a implementação tecnológica na agricultura. E Leonardo, vamos entrar então um pouquinho já especificamente na Perfect Flight, né? Qual que é o grande diferencial das tecnologias de vocês? O que é possível fazer com os equipamentos de vocês que não era possível até então? Ótimo, Nicolas. Até contextualizando mais uma vez, né, contando a história do surgimento da Perfect Flight e do mercado da aviação agrícola, até pouco tempo atrás, né, e eu digo aí coisa de 10 anos, 5 anos atrás, a pulverização agrícola ela ficava muito sujeita a apontamentos manuais, né, ou apontamentos subjetivos. Né? Não se existia um controle efetivo sobre o que era planejado e o que era realizado. Né? Eram apontamentos manuais depois que a operação era feita. E muitas vezes, depois que esse apontamento era feito, né, o produto já saía do tanque do avião, provavelmente ele caía fora grande parte fora do seu alvo, e o agricultor grande interessado em produzir comida, né, não tinha essas informações em tempo real, em tempo hábil para uma tomada de decisão assertiva. E o outro ponto, né, que pouca gente sabe, é que a pulverização aérea ela era guiada por uma pessoa chamada bandeirinha no campo. Né? Então, o piloto ele ficava à mercê ali de um apontamento da equipe de solo, que com uma bandeira realmente branca indicava onde o avião tinha que entrar, dar o primeiro tiro, ele fazia o alinhamento junto com essa pessoa, esse bandeirinha, lá no campo, né, nas áreas de arroz, de cana-de-açúcar, e depois que o avião passava, por vezes até, se essa pessoa não corresse, ela acabava ali tomando banho de produto, né, às vezes um adubo ou alguma coisa do tipo, e ela tinha que correr 20 metros
em linha reta, que era a outra linha que o avião iria entrar aplicando. O pessoal de casa aí, né, você deve estar se perguntando, poxa, mas é o extremo isso, né? Ver o absurdo. E tanto é que a evolução ela aconteceu muito rápida com o advento dos DGPS, que é um GPS que guia o piloto dentro do avião, uma barra de luz que mostra quanto que o avião ele está flutuando e o piloto ele deve centralizar ali, né? Estabilizar a aeronave. E aí depois disso vieram a questão dos dados, que é onde a Perfect Flight entra, né? Existe muita tecnologia embarcada para o piloto, para ele fazer uma aplicação assertiva, respeitando as áreas ao entorno, porém os dados dessa aplicação, a história dessa aplicação se perdia, não era armazenado, né? A gente está no mundo agora, numa era que o dado é o novo petróleo, né? O petróleo do futuro, né? E o que a Perfect Flight faz hoje, com o maior banco de dados de pulverização aérea do mundo, né? Utilizar essa inteligência artificial, minerando esses dados dentro desse grande banco de dados, instruindo a melhor aplicação, do planejado ao realizado. E aí, como pessoas, empresas, né, elas são transitórias, se porventura muda o operador, muda o avião, muda o gerente da fazenda, esses dados estão armazenados. A próxima pessoa que entrar no lugar, ela já tem um histórico ali, né? Ela já sabe como se guiar. Então, ela mantém a pulverização no maior nível sempre que possível. E aí, na prática, como é que funciona? Vocês têm um equipamento instalado dentro do avião que ele consegue monitorar todas as atividades que já estavam lá, né? Você só concentra tudo isso. Mas que tipo de parâmetros que vocês conseguem monitorar e vocês conseguem também operacionalizar o negócio também? Ou você só avisa o piloto que está na hora de começar a pulverização? Ou isso já é automático? As rotas já são automáticas ou vocês só orientam? Na prática, como é que é? Tá, Nicolas, o que acontece, né? Como eu disse, os dados já existiam, já existem, né? Só que eles não eram utilizados, eles ficavam centralizados dentro da CPU, vamos dizer assim, da aeronave, né? E aí, através de computação em nuvem, né, em web nuvem, a gente conseguiu descentralizar esses dados antes, né, só de propriedade do piloto da empresa aérea, e levar eles na mão do agricultor e do gerente agrícola em tempo hábil para tomada de decisão. Então, respondendo sua pergunta, a gente não precisou instalar nenhum hardware, nenhum dispositivo dentro da aeronave, né? A gente apenas já pegou aquele dado que era produzido, que são informações de latitude e de longitude, basicamente, aonde o avião passou, né? E aí, através, como eu disse, de web service, de web nuvem, a gente disponibiliza essas informações no dispositivo mobile do agricultor ou do proprietário rural, para ele saber se a operação que ele contratou, né, se o planejado está sendo igual ao realizado. Essa foi a primeira etapa da Perfect Flight, né? Então, mostrar que o que ele contratou estava sendo feito. Porém era uma análise póstuma, né, após a aplicação. E como a gente costuma brincar aqui entre as startups, é uma autópsia, né? Porque você pega um dado de uma operação que já aconteceu, né? Você não tem a capacidade de mudá-la em tempo hábil para um resultado positivo. Então, a Perfect Flight começou a trabalhar muito num módulo, um software de planejamento da aplicação, que a gente sabe aonde é a área aplicada, quais são as restrições que essa área tem, se é se ele tem uma granja, um produtor um apicultor, né, uma aquicultura, um açude, alguma coisa, algumas restrições, a gente isola todas essas áreas, mostrando para ele qual que é a melhor entrada, a melhor rota de aplicação para esse avião. Então, assim, é subir a régua da qualidade e da sustentabilidade da operação ao extremo, sabe? E é um caminho sem volta. Eu acho que, assim, a gente até fala, a gente criou esse mercado de análise de pulverização aérea, né?
Perfect Flight é uma startup disruptiva justamente porque ela agregou valor a dados que já existiam e antes não eram utilizados, né? E a gente teve um crescimento bem acelerado, né? Tanto que hoje a gente cobre aí mais de 10 milhões de hectares de área. Muito legal. E, Leonardo, você está me contando aí um pouquinho da operação dentro do voo, né? A transferência dos dados, a inteligência sobre os dados. Só que um dos grandes problemas também que existem relacionados à pulverização aeroagrícola é a questão do vento, né? Que é uma coisa natural, o vento pode mudar de direção e aí uma pulverização que você está fazendo, dependendo do vento, pode levar tudo isso para o teu vizinho e isso dá muito problema. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é do interesse do produtor pulverizar o vizinho, porque senão ele está jogando dinheiro fora, né? O Pelo objetivo que ele é captar investiu, anual. tá exato. Como é que a tua ferramenta ela consegue também evitar esses problemas de deriva? É possível? É sim, Nicolas. Você pontuou bem. Não é interesse nenhum, né, do agricultor errar na operação, né? Ele quer sempre executar da melhor maneira possível, porque é o investimento dele, né? O agricultor ele aposta nas melhores tecnologias, na semente, no produto químico, no avião, no operador, para que isso seja bem executado. Porém, na agricultura, né, principalmente, a gente fica sujeito a fatores externos e principalmente eles, os fatores climáticos. E aí você pontuou bem o vento, mas também tem questão de temperatura, umidade, pluviosidade, chuva, né, que acabam interferindo nessa operação. Com o advento tecnológico agora, as plataformas, né, as ferramentas, elas são integráveis. Então, você consegue integrar a informação do clima com a pulverização, seja ela aérea ou terrestre. Então, você sabe qual será, através de uma previsão, qual será a melhor janela das condições ideais de aplicação, e você sabe em tempo real se o seu avião está pulverizando uma área, se as condições climáticas dessa área são ideais para aquela aplicação. Se o vento está excessivo, se está lateral, de proa, de polpa, se o avião deve parar, deve continuar, né? Então, os dados hoje simultâneos, né, são muito importantes para essas tomadas de decisão. Mas, basicamente, né, todas as informações inerentes à lavoura, tanto com relação a clima, a pragas, a mapa de colheita, a pulverização, o operador, fertilidade do solo, isso tudo hoje são integráveis, gerando um grande banco de dados da operação. E Leonardo, qual é a área mínima para que o produtor precise utilizar um avião, por exemplo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente fala, mas na Europa é proibida a pulverização aérea, enfim. Mas é que a gente tem que lembrar que a estrutura fundiária na Europa é bem diferente, né? São propriedades muito menores, que não teria nem como você fazer esse tipo de pulverização. Aqui no Brasil, a realidade já é diferente. A gente tem aí fazendas de 10 hectares, de 100, de 1.000 e de 100 mil. Qual que é o tamanho mínimo para se utilizar um avião e quais são as culturas que geralmente vocês trabalham mais? Ótimo, Nicolas. Até fazendo um gancho com o que eu estava falando anteriormente, e sobre essa questão da implantação tecnológica de acordo com o nível ou o tamanho do agricultor, seja ele um agricultor familiar ou uma grande companhia agrícola. E aí, até fazendo um gancho sobre tecnologia, eu falo que hoje a tecnologia é muito democrática, né? O simples fato de que hoje todo mundo tem um smartphone no bolso e consegue sacar e tirar uma foto da praga ou da doença e mandar para um consultor que está distante e esse consultor fazer uma recomendação, isso daí é agricultura digital, isso é agricultura 4.0, né? Então a gente não precisa esperar ter as melhores condições, áreas, implementos, pessoas para começar a fazer uso dessa agricultura digital e da conectividade. E aí, entrando especificamente na aplicação aérea, não existe muito um tamanho mínimo,
para o avião pulverizar. A gente já acompanhou testes e monitoramento em áreas de pesquisa, né, áreas de pesquisa de sementes, de produtos, em áreas de 2, 3, 4 hectares, né, que o avião ele entra e faz praticamente um tiro. Só que, lógico, isso não acaba não sendo viável para todo mundo, né? Mas, assim, áreas no estado de São Paulo, né, que a gente fica sediado aqui, principalmente cana-de-açúcar, citricultura, batata, a partir de 50, 100, 200 hectares, a gente já vê a utilização da operação aeroagrícola sendo bem executada, né? E aí, fazendo uma analogia também com essas áreas da Europa ou da Ásia, a gente vê o drone entrando muito forte agora, né, para essas pequenas áreas, né, áreas de até 50 hectares, e conseguem executar com destreza aí uma operação de qualidade, né? Hoje na China e na Índia principalmente, essa operação com drone ela está extremamente difundida, porque lá são muitos pequenos agricultores familiares, área de 1, 2 hectares que plantam soja e arroz, e que já estão utilizando o drone, né, para fazer essa operação. E Leonardo, essa tecnologia de vocês é comprovadamente disruptiva, né? A prova disso é que vocês agora vão começar a se internacionalizar também. Isso é uma amostra que o Brasil ele está muito à frente, né? Quando o assunto é tecnologia para o agronegócio, né? É uma vocação do país e as startups por aqui também têm avançado muito. Me conta um pouquinho dessa internacionalização. Não tem ninguém que faça nada parecido com vocês lá nos Estados Unidos, né? Que é para onde vocês estão começando agora? Para nossa felicidade, não, viu, Nicolas? E é o primeiro mercado, né, de aviação, é onde tudo começou, né, onde a aviação agrícola surgiu. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem em torno de 2.500 aeronaves, e nos Estados Unidos são o dobro dessas aeronaves. Apesar da área aplicada ser relativamente igual, nos Estados Unidos é um pouco mais, mas lá a operação com o avião ela é muito mais corriqueira, né? E aí, falando um pouco sobre a tecnologia, né, os parâmetros que a gente criou, na verdade, essa régua de qualidade e sustentabilidade, ela só existe hoje na pulverização aérea e foi criada pela Perfect Flight, né? Para a pulverização terrestre, hoje não se existe uma régua e parâmetro de qualidade e sustentabilidade como que a gente criou, né? E aí, também falando um pouco mais de número, no Brasil, para cada uma aeronave pulverizando, existem 2.000 implementos de solo pulverizando, né? Então, de novo, né, falando com relação à segurança e tecnologia na pulverização, a aviação agrícola é a mais normatizada, legalizada, fiscalizada e tecnológica, né? A gente precisa levar isso também agora, que é um outro passo da Perfect Flight, para a parte da pulverização terrestre, para o maquinário terrestre. Mas, obviamente, como uma empresa brasileira, tecnologia brasileira, como você disse aí, é a primeira vez na história de implementação tecnológica que o Brasil é early adopter, é o primeiro país a adotar tecnologia em alguma área, né? E essa área é a agricultura. A gente teve a oportunidade no último ano aí de ir 2, 3 vezes para os Estados Unidos, visitar algumas fazendas lá, alguns centros tecnológicos, e a área de pesquisa deles, laboratorial, realmente muito evoluída, né? Até pela disponibilidade de investimento que eles têm para a área de pesquisa, que infelizmente no Brasil a gente é um pouco carente. Mas na parte de implementação tecnológica na prática, o Brasil está aí alguns anos na frente, né? E é o grande laboratório prático das tecnologias que são desenvolvidas lá nos Estados Unidos, eles vêm testar aqui no Brasil. Só quando eles chegam aqui, né, startups como Perfect Flight e tantas outras que a gente tem aí como cases de sucesso, já estão bem implantados e desenvolvidos e preparando agora essa internacionalização, né? A gente recentemente começou a operação na América Central com uma usina de álcool e açúcar lá também em Honduras, né? A ideia da Perfect Flight, então, agora é abrangir tanto para a América Latina, América Central e também a América do Norte, nos Estados Unidos,
Estando lá, com a experiência que a gente já construiu e validou aqui nos Estados Unidos, né, disponibilidade de mão de obra tecnológica, incentivos, né, a gente acredita aí que a gente vai dar mais um salto nesse desenvolvimento tecnológico, né, e aí buscar o nosso propósito, a nossa missão, que é mudar a maneira como a pulverização ela é feita no mundo, né, com performance e respeito ao meio ambiente. Leonardo, você falou um dado aí que chamou muita atenção, né, da proporção de aeronaves para equipamentos de solo. Quais que são as vantagens da aplicação aérea? E aí eu não estou falando no caso de alguém que tem uma fazenda de 1.000 hectares, porque daí o tamanho já é óbvio que ele vai precisar. Mas alguém que tem uma área aí de 100 hectares, por que ele optaria por um avião ao invés de um equipamento terrestre que, na minha visão de leigo, eu imagino que seja mais barato? Quais são os ganhos? Por que ele deveria optar por um avião? O primeiro é a questão da rapidez na realização da operação, né? Então, quando você identifica alguma praga, alguma doença, eu vou citar aqui o caso no estado de São Paulo do Green, que é uma doença transmitida por um inseto e é extremamente prejudicial para o pomar citrícola e você tem que atacar ela de maneira bem rápida, né? O avião ele é incomparável nesse momento. Tá, Nicolas? E aí, comparando também com outras questões, o avião ele não pisoteia a lavoura, como a gente fala. Você não tem a roda passando por cima, fazendo com que você compacte o seu solo, prejudicando o desenvolvimento da cultura e muitas vezes também não perdendo a produtividade que você tem. Onde a roda do trator, do implemento passa, você não vai produzir, né? E isso em áreas de cereais aí é uma perda significativa, né? O outro ponto é a economia de produto, né, e de água também, né? Em pulverizações terrestres, geralmente a gente trabalha aí com 50 litros de calda por hectare, 35 litros de calda por hectare. No avião você chega a trabalhar com 5 litros por hectare, né? 1 litro por hectare. O que significa isso, Leonardo? 1 litro por hectare. 1 hectare aproximadamente é o tamanho de um campo de futebol oficial. Imagine você, 1 litro, às vezes é difícil até a gente lavar a mão. Imagina você pulverizar 1 litro em um campo de futebol. Então, é uma operação extremamente técnica, precisa, né? E necessária dentro do princípio sustentável. Você utiliza o mínimo de produto para combater de maneira mais eficiente essa praga. Então, esses são alguns parâmetros para uma tomada de decisão, Nicolas, que faz o agricultor optar por um aéreo e não um terrestre. E quem que são os teus clientes hoje? São os próprios produtores ou são as empresas donas dos aviões que prestam serviço para várias fazendas, né? Como é que funciona esse mercado, principalmente aqui no Brasil? Porque eu imagino que a maioria dos produtores não tem um avião próprio, né? Ele contrata de alguém à medida que ele necessita dessa pulverização. Então, quem que é o teu cliente? Para quem que é a Perfect Flight? Via de regra, o nosso cliente é o agricultor, é o produtor rural, né? Que até por essa questão de não ter o seu próprio avião, o seu próprio piloto, tem que contratar uma empresa terceira, ele precisa de uma ferramenta de aferição agronômica para garantir que o que ele contratou está sendo executado, né? Existe a concorrência no mercado aí entre as empresas aéreas que fazem com que elas disputem preços e às vezes não sejam justas nessa competição, né? Uma concorrência de mercado como um todo. E aí, uma ferramenta como da Perfect Flight de gestão e rastreabilidade traz mais segurança para esse agricultor ou a companhia agrícola, como, por exemplo, grupos de usina que tem 16 unidades, que trabalham com 30 aeronaves e precisam de uma ferramenta única de gestão para centralizar todas essas informações, né? Mas não por isso a empresa aérea ela deixa de ser interessada no produto. Porque hoje essas empresas que prezam por qualidade,
elas querem oferecer já a aplicação aérea acompanhada de Perfect Flight para se diferenciar no mercado, né? Então, elas veem na Perfect Flight também uma ferramenta aí de você tirar a concorrência desleal e trabalhar num parâmetro de qualidade máxima. Mas aí, no caso das usinas, eles são os donos dos aviões, né? Não necessariamente, É fácil de plugar o teu sistema no avião e depois despluga. Totalmente, né? A Perfect Flight hoje ela é compatível com qualquer tipo de aeronave, qualquer tipo de DGPS, né? E eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Você não fica preso a um determinado tipo de hardware ou de software, né? Fazendo uma analogia aí a um Uber, um Airbnb, você não limita o tipo de carro, o tipo de casa que você vai colocar ali para alugar ou para prestar o serviço, né? E até falando com relação a isso no estado de São Paulo, onde estão aí uma das principais, das maiores empresas aeroagrícola do Brasil, né? A maioria do serviço aqui é terceirizado, né? Então o agricultor ele contrata a empresa aérea para prestar o serviço, diferente de um Mato Grosso, da Bahia, do Tocantins, que são áreas maiores, e aí o agricultor ele tem a própria aeronave. Legal. E aí, Leonardo, claro, a pulverização aérea não é uma atividade perfeita. A gente está falando aí que o mundo ideal seria esse mundo altamente tecnificado, onde você pudesse fazer a gestão, mas infelizmente ainda existem, né, muitos problemas aí, e a gente vê na mídia sempre. É o avião que pulverizou em cima de uma escola, é o avião que pulverizou e invadiu a lavoura do vizinho, acabou com a lavoura do vizinho. Aí que eu te pergunto, essa é uma ferramenta, na verdade, que muito mais do que de gestão, é de proteção também ao produtor, né? Porque, no fim das contas, quem acaba responsabilizado é o próprio produtor, não é nem o piloto do avião. E, mais ainda, em alguns casos, a própria empresa fabricante do defensivo acaba responsabilizada, né? E teve um caso lá em Goiás, não faz muito tempo, que o cara pulverizou em cima de uma escola, o que está errado, o cara devia ser preso. Mas quem foi responsabilizado foi a dona da fabricante, né, do produto. Então, me fala um pouquinho disso também. Como é que essa ferramenta pode ser uma aliada também para segurança jurídica aí das pessoas? Um dos pilares da Perfect Flight, fora a questão de performance, de aumentar rendimento, diminuir consumo de produto, de água, é o pilar de sustentabilidade, né? E que tem muito essa questão do endosso legal sobre a aplicação, né, Nicolas? Como você bem pontuou aí. E uma das principais funções é essa questão da mitigação do risco de um acidente. A partir do momento que você faz um planejamento, você sabe todas as restrições que você tem no seu entorno, uma escola, uma cidade, um apiário, você mapeia isso, você carrega esse programa dentro do avião, a tua chance de cometer algum erro como esse é mínimo, né? E aí, com isso, a questão da responsabilidade compartilhada, que é do agricultor que contratou a empresa aérea, é da empresa aérea que está fazendo a pulverização e é da indústria química que é proprietária da patente do produto químico que está sendo aplicado, né? O risco de algum incidente com isso é minimizado, né? Como eu disse, é mitigado. Então, até por isso, né? Como você me perguntou, o seu cliente é o agricultor, a empresa aérea, hoje é principalmente o agricultor, por vezes é a empresa aérea, mas também a indústria química tem total interesse que o produto dela seja bem utilizado, né? Seja bem aplicado, que não envolva riscos como esse que você falou de ser aplicado em áreas de cidade, escola, e fica sujeito aí a multas multimilionárias, como aconteceu nos Estados Unidos no último ano. A Bayer assumiu a responsabilidade por uma aplicação que foi feita por um produto que era da Monsanto, que a Bayer comprou a Monsanto, e foi uma multa assim multimilionária, né? Então, ferramentas como esta de gestão e rastreabilidade, por que é um caminho sem volta, né? A gente vem falando aí sobre o mundo pós-Covid, questão de segurança alimentar, da informação que você está consumindo, está realizando.
Então, nada vai sair de um equipamento para ir para um alimento sem que a gente saiba, né? E ferramentas como da Perfect Flight serão importantíssimas para essa questão, para esse monitoramento. Mas, Leonardo, faz sentido responsabilizar, você citou o exemplo aí da Monsanto, né? Responsabilizar o fabricante por um problema ocorrido na hora da aplicação por uma empresa terceira. Não seria o mesmo que a gente responsabilizar a Petrobras por um acidente de trânsito? Não, acredito que não, Nicolas, porque entra muito na questão do uso seguro do defensivo, né, do pesticida, que é como um remédio, né, que ele tem a bula ali, ele tem toda a recomendação dele, mas você tem que mapear todos os riscos que esse produto, que esse remédio, né, que é um pesticida, ele está sendo aplicado. As empresas investem muito nisso, até por interesse econômico, porque se uma molécula, né, se um produto químico, ele é utilizado de maneira errada, um remédio ele é administrado de maneira errada, ele corre o risco de não fazer mais efeito ou gerar resistência na doença, né? Então, por isso que existe essa corresponsabilidade na utilização do produto. E, Leonardo, já entrando um pouquinho aqui, já entrando na nossa reta final aqui, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do empreendedorismo no Brasil, né? A gente sabe que não é fácil ser empreendedor por aqui. E aí eu queria que você me contasse um pouco também da tua trajetória, do começo da Perfect Flight, como é que foi essa caminhada até vocês chegarem aqui, né? Porque hoje vocês são líderes do segmento, mas imagino que o caminho não foi tão fácil assim. Então me conta um pouquinho dessa caminhada empreendedora aí de vocês. Não é fácil, né, Nicolas? Ser empreendedor no Brasil é como aquela famosa frase, né? É pular de um avião e montar um avião em queda para se salvar, né? É um pouco disso daí. Mas a Perfect Flight, né? Falando um pouquinho da empresa antes de falar um pouco da minha história, ela surgiu de uma dor real do agricultor, né? Então, acho que um dos principais fatores de sucesso, né, foi sanar uma dor real do agricultor, da agricultura, de uma operação que ela, quando não a primeira, ela é a segunda mais onerosa dentro da lavoura, que é a utilização e a pulverização de pesticidas, né? Então, trabalhando nessa dor e para sanar uma dor real, né, foi a partir daí que a Perfect Flight conseguiu ganhar escala, né? A gente nasceu no interior de São Paulo, né, na cidade de São João da Boa Vista, dentro de um grupo produtor de grãos e fibras que plantam no Mato Grosso do Sul. E aí, a partir do espírito empreendedor, né, e curioso da equipe, né, uma equipe muito júnior, mas extremamente dedicada, né, a gente começou a modelar a ferramenta, a a investir em tecnologia, né, e chegar onde a gente chegou hoje. É lógico que nesse meio tempo, né, durante esses 5 anos, a gente conseguiu captar um investimento, que é de um dos sócios proprietários do Grupo Ouro Fino Agro, o senhor Norival Bonamite, né, que enxergou, né, o potencial da Perfect Flight até para fazer a gestão e o acompanhamento dos próprios produtos da indústria química dele mesmo, né? O Ouro Fino hoje é um dos principais produtores de defensivos genéricos do mundo. E aí, com isso, a gente conseguiu participar de algumas ciclos de aceleração, como o do Pulse Hub da Raizen, né, que foi o primeiro ciclo de aceleração de AgTech do Brasil, apoiado pela Raizen, que é uma das principais produtoras de álcool e açúcar do mundo, e que incentivou, né, chancelou ali também a importância da nossa ferramenta para toda a agricultura e atividade de pulverização aérea. Leonardo, essa conversa aqui está ótima, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua participação. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui o agradecimento e já o convite para assim que tiverem novidades aí, estamos abertos aqui para, enfim, para voltar a conversar sobre esse assunto.
Obrigado, Nicolas. Eu que agradeço mais uma vez e volto a convidar todo mundo, né? Se tiverem curiosidades e quiserem mais informações sobre esse mercado de agtech, né? Fiquem à vontade para nos contactar através de website, e-mail, LinkedIn, Instagram, perfectflightapp.com, e ali você pode encontrar todas as informações do mundo das agtechs aí. É isso aí, pessoal. Tem muita coisa bacana lá. Vale a pena. E você que é produtor também, que está ouvindo a gente, também vale a pena aí, porque é mais sustentabilidade para o negócio e mais segurança também. Então, brigadão mais uma vez, Leonardo. Muito bem, Obrigado, Nicolas. Um pessoal. grande abraço. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.